Boa tarde a todos. A Vila Mogimental declara aberto os trabalhos dessa sessão. Consulte, senhores conselheiros, se quiser fazer a palavra. Não havendo, quero saudar aqui o doutor Rafael Paulo, doutora Cláudia Nicolau, senhor diretor do DGA e senhores conselheiros. Vamos dar início, então, à nossa pauta. Eu relato em conjunto em discussão a ata da sessão do dia 1º de dezembro, 38ª sessão ordinária. Em discussão e votação, aprovado, colheria assinatura oportunamente. Passo, então, aos itens. Itens 1, 3 e 7 da pauta. Trata-se da concorrência e contrato de termo aditivo firmado entre a Fundação Butantan e FAI System, Indústria, Comércio, Manutenção e Montagens. Da ineligibilidade de licitação do contrato, termo aditivo entre a Agência Reguladora de Saneamento de Energia e Raul Eduardo Garcia. Do pregão do contrato, termos aditivos firmados entre o Departamento de Água e Energia Elétrica e BK Consultoria e Serviços. Conforme relatório e votos previamente disponibilizados, meu voto é pela irregularidade das matérias, complicação de multa aos senhores. José da Silva Guedes, responsável pela Fundação Butantan, no valor de 160 UFESPs. Aderbaldo Arruda Pentaro Júnior Zevican, responsável pela Arcesp, no valor de 160 UFESPs. E Ricardo Daruiz Borsari, responsável pelo DAE, no valor de 300 UFESPs. Voto ainda pela remessa de cópia de decisões proferidas dos itens 1 e 3 ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, nova discussão e votação, aprovados. O item 2, aqui, é julgamento de concorrência de contrato entre a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo e a empresa Nova SB Comunicação, visando a prestação de serviço de comunicação, publicidade e marketing, pelo valor de 8 milhões de reais, prazo de 6 meses. Também em análise de instrumentos aditivos. Assessoria técnica e Procuradoria da Fazenda opinaram pela regularidade dos atos praticados. Por fim, a Prodesp pede que o feito seja retirado de pauta até confecção do acórdão em que julgados os embargos de declaração opostos no TC 6955 de 2015, em razão da suposta identidade das matérias. Voto. Preliminarmente, defiro o pedido de retirada de pauta, pois não há nenhuma relação de dependência de matéria analisada no TC especificado e apreciada neste feito. Assim, o julgamento em primeiro e nada influencia a decisão que proferida, mesmo porque, como já explicado no espaço anterior, trata de licitações e contratações diferentes, cada qual com suas particularidades ocorridas, inclusive sob égide de leis distintas. Registro ainda que a Prodesp e demais interessados tomaram conhecimento de todos os atos praticados na instrução e tiveram a oportunidade para manifestar todos os pontos questionados nestes autos. Logo, restaram assegurados os direitos contraditórios e ampla defesa. Aliás, entre as notórias diferenças, está o fato de que a concorrência exame ter sido aberta antes do advento da Lei 12.232 de 2010, que passou a regular licitações e contratações de serviços de publicidade prestados por de agência de propaganda. Por esse motivo, a matéria será apreciada à luz do regulamento previsto na Lei Federal 866 de 93 e 4.680 de 65, bem como o Decreto 57.690 de 66, enquanto no TC aludido pela defesa, o enfoque foi dado à Lei 12.232 de 2010. Dispõe o artigo 46 da Lei 866 que os tipos de licitação melhor técnico, técnico e preço, serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominante intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculo, fiscalização, supervisão, gerenciamento de engenharia, consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudo técnico preliminar e projeto básico. Partindo desse conceito, fica evidente que nem todos os serviços passíveis de execução de projeto de publicidade podem ser licitados por tipo melhor técnico e preço. Na verdade,
Isso ficou bem claro com a edição da Lei 12.232, 2010. A melhor técnica e preço, a melhor técnica e a técnica e preço reserva apenas atividade de publicidade extremamente descrita na Lei 4.680, regulada pelo Decreto 57.690 de 66. Isso é, as que envolvem funções artísticas e técnicas, através dos quais se estuda, concebe, executa e distribui propaganda, definida esta como qualquer forma de difusão de ideias, mercadoria, produto ou serviço por parte de um centro especificado. Os reflexos dessa diferenciação não se limitam ao campo teórico, estende-se à prática, na medida que a depender da atividade do universo de potencial interessado, pode limitar-se a agenda de publicidade ou não. Nessa última hipótese, a ampliação do certame é primordial à busca de proposta vantajosa. Em se tratando de serviço de publicidade legal e assessoria de imprensa, por exemplo, não há no ordenamento jurídico de uma regra que exija a intermediação de agência para essa execução. Logo, pode ser realizada tanto por essa como pelos próprios meios de comunicação, ou por empresas que atuam no ramo de assessoria, imprensa e relações públicas, conforme o caso. O mesmo ocorre no tocante à pesquisa de satisfação à organização de eventos que pode ser feita por qualquer empresa de setores pertinentes. Tantas foram a quantidade e a diversidade de serviços incluídos no objeto, que praticamente sua totalidade acabou quarteirizada pela contratada. Realmente, os dados encaminhados pelo CD-ROM da companhia evidenciam que os pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço representaram quase 95% dos gastos totais. De maneira que os itens quarteirizados, terceirizados, não estão previstos na lei. Quanto aos termos aditivos, estão igualmente comprometidos por incidência de solidariedade. Anteexposto pela irregularidade com esse contrato, aplico multa aos responsáveis no valor de 200 VESPs e, uma vez transitado o julgado, requeiro que cópia seja encaminhada ao Ministério Público. É o voto. Em discussão, novamente discussão e votação, aprovado. Itens 4 a 6 em conjunto. Aqui, senhores conselheiros, senhores procuradores, julgamento pregão presencial e decorrente contrato entre a Prodesp e a empresa Tecnosul Soluções, Sofar Sugestões de Tecnologia e Business, do Business Informática do Brasil, visando a prestação do serviço de apoio técnico. Também em análise os termos aditivos. A assessoria técnica de FNTJ e Procuradoria de Fazenda Estadual opinaram pela regularidade da matéria. Aqui, o que se observa a partir da análise geral dos contratos firmados pela companhia e da composição dos quadros pessoal é que a Prodesp divide os serviços prestados aos seus clientes em várias partes e o subcontrata a empresa de natureza eminentemente privada, pagando por isso a importância bastante inferior à cobrada dos destinatários finais do serviço, ou seja, dos órgãos da administração pública, conforme consta dos autos. Esta terceirização fica evidente também pela identidade entre as funções desempenhadas pelo funcionário da Prodesp e pelo pessoal vinculado às subcontratadas, como os analistas, arquitetos, gerentes, entre outros, que muitas vezes trabalham lado a lado nos clientes daquela. Outra impropriedade que verifico nesses autos é de caráter mais abrangente, é a forma de atuação da Prodesp perante os órgãos da administração pública. Conforme item 8, 1, 2 e 3 da exposição de motivo do decreto 137/69, a criação da Prodesp possibilitaria o recrutamento e a seleção de pessoal técnico de alto nível e o aproveitamento adequado dos atuais técnicos da área administrativa, a fim de reduzir o mínimo custo operacional e o estabelecimento de níveis salariais compatíveis com o mercado de trabalho, evitando assim a evasão do pessoal qualificado para as empresas privadas. No entanto, conforme já mencionei acima, o pessoal técnico qualificado que é colocado na Prodesp para servir seus clientes, inclusive nos entes de administração pública, vem sendo recrutado exatamente junto a empresas privadas, com uma hora contratadas, o que torna sem sentido a finalidade pela qual foi criada a companhia. A situação agrava-se quando se compara os valores contratados pela Prodesp e os cobrados de seus clientes com base na tabela de preços e insumos de informática, muito mais caros. Observo ainda
que a Prodesp firmou com a Soluções Tecnologia, termo de encerramento de contrato, dispõe que os pagamentos decorrentes de serviços realizados até 22 de 2013 seriam efetuados e liquidados para a companhia após a regularização de certidão negativa de débito para a contratada, sem fazer qualquer menção ao débito quanto às multas que foram aplicadas. Na defesa da Prodesp, informa a existência de fatura de Tecnosul pendente de valor de 225 mil, no qual poderá ser descontado o valor das multas. Contudo, como destacado acima, esse futuro abatimento não ficou acordado no termo de encerramento, o que pode ensejar a inadimplência da contratada e, consequentemente, renúncia de receita, conforme consta no artigo 70 da Constituição Federal. Por essa razão, entendo que deva ser julgado regular sem o termo de encerramento. Quanto aos termos aditivos, estão comprometidos o princípio de processoriedade, ante exposto pela irregularidade do pregão de contrato celebrado entre a empresa Tecnosul Soluções Tecnológicas Limitada, Sofar Gestões de Tecnologia, respectivo termo aditivo e do termo de encerramento firmado com a primeira. Voto também pela aplicação de multas responsáveis por assinatura dos ajustes, Sr. Wilson Revilego Lopes, Marcos Tadeu Yazaki, em valor equivalente a 200 UFESP, com base no artigo 104.2 da mesma lei. Com esse do termo de renúncia firmado pela Tecnosult e do termo de encerramento do contrato PRO 006061, determina o arquivamento do TC 011932-2011, uma vez que o contrato celebrado com a Business to Business Informática Brasil foi encerrado sem ter sido gerado e não gerou despesa. Requero ainda que cópia de expediente seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo para providências pertinentes. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. O item 8º, aqui, contrato celebrado entre o DR e a empresa SA Paulista, que tem por objeto a execução de obras, serviços de recuperação e recapeamento. Em análise nessa oportunidade, os termos aditivos, do 2 a 6 do referido contrato. Após a análise do acrescido, após instado a prestar esclarecimento, a assessoria técnica de engenharia reiterou a manifestação no sentido da regularidade do segundo termo aditivo e da irregularidade do terceiro, quarto, quinto e sexto termos aditivos, no que foi acompanhado pela DOTA, Procuradoria de Fazenda Estadual. SDG manifestou-se também no mesmo sentido, regularidade do segundo termo aditivo e pela irregularidade dos demais termos. Preliminarmente, verifica a documentação apresentada pela origem se mostrou suficiente para justificar a celebração do segundo termo aditivo, tendo em vista a informação que o local previsto inicialmente para essa usina de asfalto não pôde ser utilizado por não ser mais permitida essa atividade naquele local, prejudicando o cronograma inicialmente previsto. Por outro lado, o DR não obteve êxito em justificar a celebração dos demais termos aditivos, conforme aponta os órgãos técnicos da Casa, que promoveram sucessivas alterações de cronograma físico e financeiro e, consequentemente, sucessivas prorrogações contratuais, visto que não ficou comprovada nenhuma previsibilidade que não pudesse ter sido considerada quando a elaboração do projeto básico. Ante o exposto, compartilho de manifestações da assessoria técnica, da DOTA, Procuradoria de Fazenda Estadual, Secretaria Geral, voto pela regularidade do parágrafo 2º do artigo do termo aditivo e modificativo e pela irregularidade do terceiro, quarto, quinto e sexto termos aditivos, bem como conheço o termo de recebimento provisório definitivo. Em discussão e votação, aprovado. Agora, em termos exame, convênio firmado e consta dos itens 9 e 10 que relatam com anunciadores conselheiros, entre a Fundap, que é a Fundação de Desenvolvimento Administrativo, e a Secretaria Estadual da Saúde. Aqui, tramita em conjunto também a prestação de contas, registrando, porém, que tal montante se refere exclusivamente a ganhos com aplicação financeira, já que não ocorreram repasse durante o mencionado exercício. Em análise de informações prestadas, a assessoria técnica pronunciou-se pela regularidade do convênio e prestação de contas, no que foi ocorrido pela sua chefia. Também assim entendeu a DOTA Procuradoria de Fazenda Estadual. Meu voto. A instrução se deu à unanimidade pela regularidade com recomendação e quantidade de atendimento de instruções número 1/2008. Ante o exposto, voto pela regularidade do convênio, da prestação de contas 2011, no valor de R$ 450.750,80 e dou quitação responsável sem prejuízo das recomendações assinaladas. É o voto que está em discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Agora, em conjunto, os itens 11 e 12 da pauta. Aqui, senhores conselheiros,
trata-se de convênios entre a Secretaria de Estado da Saúde e Seconce S.A., que é o Serviço Social de Construção Civil. A assessoria técnica, contra os aspectos econômico-financeiros, opinou pela regularidade da matéria. A Procuradoria da Fazenda, com a assessoria técnica, mas pela regularidade da matéria. Instada a esclarecer alguns pontos, a origem veio aos autos e trouxe as suas razões. Aí, novamente, falou aqui a assessoria técnica. Agora, manifestou-se pela irregularidade da quantia de R$ 1.029.029,68, entendendo que houve cobrança de taxa de administração. Assim também entendeu a Procuradoria da Fazenda do Estado. A análise dos autos impede a emissão de juízo favorável. Preliminarmente, a convocação pública para que a OSS, já qualificada, manifestasse seu interesse em celebrar contrato com o Secretaria de Estado da Saúde para gerenciar o Hospital Henrique Altemar da Vila Alpina, no prazo máximo de 7 dias úteis a contar da publicação, no dia 1/6/2012, não é razoável para a Justintela, especialmente pelo fato de não trazer em seu anexo informações estatísticas históricas da unidade hospitalar. Assim é que a oferta apresentada pela OS sequer contém comparativo entre os valores propostos para o novo contrato em relação ao treinamento vigente, não se permitindo, à luz da transparência almejada, verificar-se a vantagem aduzida especialmente pela expressividade do contrato de gestão, celebrado em R$ 482.758.681,36. Aqui, o plano de trabalho não identifica detalhadamente as atividades que seriam executadas pela contratada, de modo a justificar a necessidade de repasse da ordem R$ 40.401.453,30 para o período de agosto e dezembro de 2012, uma vez que começou a demonstrar a indicação explícita e motivada quanto ao custo unitário e global. Outro ponto que deve ser analisado, nesse caso, é a atribuição de custos indiretos realizados diretamente pela organização social matriz à entidade gerenciada, mediante rateio. No caso concreto do que se apurou em outras prestações e contas por essa Corte, as despesas inicialmente entendidas pela fiscalização como taxa de administração realmente são despesas incorridas pelo Seconce matriz, que de outra forma contribui para atividades da entidade gerenciada por essa OS, especialmente atividades de cunho administrativo. Contudo, deve ser aprimorada a forma de atribuição dos custos, pois na demonstração de despesas operacionais da OS matriz também estão incluídas despesas que não representam desembolso financeiro para as OS, tais como depreciação e amortização, não sendo cabível, portanto, seu reembolso para a entidade gerenciada. Diante disso, mais contando os autos, eu voto pela irregularidade do contrato de gestão, prestação de contas, voto ainda pela irregularidade, temos e ratificação. Deixo, no entanto, de condenar a contratar a redução dos valores, uma vez, apesar dos desacertos verificados, não se apurou indício de desvio, manifestação, prejuízo ao erário. É o voto em discussão. Não havendo discussão em votação, aprovado. Agora, em apreciação, prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, Hospital das Clínicas da Medicina de São Paulo, Fundação Faculdade de Medicina, 2008, com base em convênio. Aqui, Assessoria Técnica, Procuradoria da Fazenda Estadual, opina pela regularidade da matéria. É o relatório. As despesas juntamente com os autos, podem ser acolhidas e as falhas excepcionalmente relevadas. Não obstante, recomendo à Secretaria de Saúde, quando da obtenção de parecer conclusivo, que evidencie com clareza a economicidade obtida dos atos praticados. Diante disso, voto pela regularidade da prestação de contas em exame e quito os responsáveis. Por outro lado, remeto-se cobra a decisão do Estado de São Paulo, face aos pedidos formulados nos TCs apontados no voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, a prestação de contas da Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência e o Comitê Paralímpico Brasileiro para a realização das Paralimpíadas Escolares de 2011, que foram realizadas em 28 de agosto a 1 de setembro de 2011, aqui em São Paulo. A TJ, chefia, Procuradoria Estadual, Ministério Público de Contas, posicionados pela regularidade da matéria.
Aqui, senhores conselheiros, observe que o parecer conclusivo emitido pelo ente concessor atestou regular funcionamento beneficiária, o cumprimento das causas pactuais e regularidade dos gastos efetuados, economicidade, bem como os princípios da legalidade, moralidade e publicidade teriam sido atendidos. Não há, entretanto, como se conferir regularidade da parcela de despesa correspondente a gasto com hospedagens, datados de 31 de 5 de 2011, quando o convênio nem mesmo encontrava-se em vigor. Não obstante a diversas oportunidades de defesa concedidas às partes, os argumentos trazidos não demonstraram legitimidade de tais gastos. Ao contrário, apenas confirma o ocorrido. Sim, foi feita a despesa sem convênio. Assim, imperativo que a entidade beneficiária promova sua restituição aos cofres estaduais. Pelo exposto, voto pela regularidade da prestação de contas quanto ao valor de R$ 751.809,18 e pela irregularidade quanto ao montante de R$ 148.190,82 e aciono o disposto no artigo 2º, inciso 15º, 28º da Lei Complementar 609. Por consequência, no cima do artigo 103 da Lei Orgânica dessa Corte, condena o Comitê Paralímpico Brasileiro à devolução de R$ 148.190,82, devidamente corrigidos, ficando suspensos novos recebimentos, até a efetiva comprovação do recebimento horário estadual. Após o trânsito, julgado, requer que cópias sejam emitidas do Ministério Público do Estado de São Paulo para as providências que entender cabíveis. É o voto em discussão. Presidente. Com a palavra, conselheiro Renato. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, senhora Procuradora da Fazenda, o senhor Procurador do Ministério Público, nosso secretário, todos os presentes. Senhor presidente, eu concordo inteiramente com a conclusão de Vossa Excelência, mas gostaria de fazer uma ponderação quanto aos dispositivos finais. Nós estamos entrando em 2016, que é o ano da realização tanto das Olimpíadas como das Paralimpíadas. Sem prejuízo de todas as providências no sentido de cobrar, eu ponderaria que a suspensão de novos recebimentos pode conduzir a efeitos bastante drásticos para a própria sustentação do esporte paralímpico brasileiro. Então, mantida a condenação, efetivadas as providências de cobrança, eu proporia que não se suspendessem novos recebimentos. Acolho a ponderação de Vossa Excelência e é irregular, condeno a devolução e aguardemos a devolução até outra providência. Em discussão e votação, aprovado. Em conjunto, agora aqui, os itens 17, né? 15 e 16 da pauta. Aqui são recursos ordinários interpostos pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Ciência Oficial da Criança da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, FAEPA, e pela Fundação de Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP, contra decisões que julgarem irregularidade de dimensões de pessoal. Em preliminar, em termos com esse recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponível Vossas Excelências, meu voto não dá provimento aos apelos pelas razões já enfocadas. Em discussão, em votação, aprovado. 17, recurso ordinário interposto pela Universidade de São Paulo, que julgou procedente a representação formulada por Antônio Machado da Silva, funcionário público, contra a falta de justificativa pela contratação direta de serviço para reforma de prédio de administração pública do Instituto de Química de São Carlos e aplicou multa ao responsável. A Procuradoria da Fazenda exaurou o parecer em sentido provimento do recurso. Por sua vez, o Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento, porque repetidos apelos, o mesmo argumento da defesa. Em preliminar, conheço o recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, não procede os argumentos da imprevisibilidade da despesa de que as compras teriam sido realizadas de acordo com o cenário orçamentário da universidade, tendo em vista que os recursos eles são repassados em cotas mensais. De outro lado, o valor global envolvido, aliado à prova de que houve pesquisa de preço antes de cada contratação direta, permite o afastamento da sanção pecuniária imposta ao diretor do Instituto de Química de São Carlos, professor Albérico Borges Ferreira da Silva. Voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso apenas para cancelar a multa ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 18 e 19 da pauta, com Vossas Excelências. Aqui,
são recursos ordinários interpostos pela Fundação para Estudo e Tratamento de Enfermidades Craniofaciais e pela Fundação Brasileira de Médico Hospitalar FAMESP, contra decisões que julgaram irregularidade de dimensões pessoal. Em preliminar, recurso em termos deles conheçam, discussão e votação conhecidos. No mérito, conforme o relatório e votos previamente disponibilizados, as razões trazidas nos autos permitem que reveja a decisão e dê provimento aos apelos. Em discussão, em votação, aprovados. Com a palavra, o eminente relator conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, procuradora Cláudia Nicolau, procurador Rafael Baldo, diretor-geral, cumprimento a todos. Senhor presidente, eu relato em conjunto 20 a 35, são contratos da Sabesp com a Empresa Brasileira de Tecnologia, Administração e Convênios para serviços de implantação e operação do sistema informatizado integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado para gerenciamento do abastecimento de combustíveis, álcool, gasolina, diesel, gás, troca de óleos, etc. A instrução, como se vê do relatório que tive a oportunidade de antecipar a Vossas Excelências, não aponta vícios no procedimento ou mesmo na execução destes contratos, e eu vou acompanhar as manifestações técnicas que convergem para a proposta de acolhimento dos atos da administração. Pela regularidade, portanto, itens 20 a 35. Em discussão, nova discussão e votação, aprovados. Com a palavra, o eminente conselheiro relator Renato Martins Costa. Para relatar o item 36, são termos de aditamento a contrato entre a Fundação Casa e Chefe Grill Refeições, serviços de nutrição e alimentação. Instrução convergente no sentido da regularidade, e o meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. 37, termos aditivos a contrato entre a FDE e Aguamar Transportes, fornecimento e transporte de água potável para unidades escolares da região de Guarulhos, Suzano e Arujá. A instrução é dividida. Correção dos 3 primeiros termos é patente na instrução, porém, o mesmo não ocorre em relação ao 4º termo. Apesar de não ter concluído definitivamente processo administrativo instaurado, existem inúmeras evidências que irregularidades praticadas no âmbito do abastecimento de água potável pela FDE nas unidades escolares da rede pública objeto do presente contrato se fazia latente. Portanto, não poderia a Fundação prolongar a execução contratual diante dessas irregularidades que já se apresentavam, embora o processo não estivesse concluído. Julgo regulares os 3 primeiros termos, irregular o 4º, aplico multa de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Pregão eletrônico, contrato, termo de aditamento, DETRAN com Sodalita Informática, aquisição de equipamentos. Sobre a matéria, representação de Tecnoset Informática. A instrução está dividida. A TJ e PFE pela regularidade e Ministério Público pela irregularidade. O anexo 1 das especificações técnicas básicas, parte integrante do instrumento convocatório, impôs aos interessados na disputa o encargo de oferecer equipamentos com pelo menos 24 conectores de potência individual mínima de 15,4 watts. Portanto, nos exatos termos do edital, esperava-se que as candidatas consignassem em suas propostas equipamentos com capacidade total de, no mínimo, 369,6 watts, distribuídos em 24 entradas. Por provocação de certa concorrente, a Comissão de Licitação agregou novo elemento ao torneio ao declarar que não havia necessidade da capacidade de 15,4 em todas as portas simultaneamente, desde que alcançada a potência mínima total de 200 watts fracionada entre os conectores, o que, por certo, deu vez ao desatendimento ao princípio da vinculação ao edital, porquanto o quantitativo revelou-se estranho às exigências originais. Eu acolho o posicionamento do Ministério Público, voto pela procedência da representação, bem como pela irregularidade da matéria licitatória e contratual. Em discussão e votação, aprovado. 40, prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela CDHU à Prefeitura de Sabino. A instrução é convergente no sentido da aprovação. Meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. Agradeço a ilustre
Procuradora da Fazenda Estadual. E vamos iniciar a sessão municipal. Eu consulto os senhores conselheiros se podemos proceder, como fazemos, chamando para a defesa oral. Então, eu apregoo aqui, de relatoria do eminente conselheiro Renato Patrício Costa, a doutora Larissa Braga Macias Casares, que representa a contratada. O item 111, TC 13211, do município de Bertioga e Coesa Engenharia Limitada. Agradeço a ilustre defensora e passo a palavra ao conselheiro relator. Boa tarde, doutora Larissa. Vossa Excelência representa? A Coesa. A contratada. Muito obrigado. São termos de aditamento a contratos celebrados entre a Prefeitura de Bertioga e Coesa Engenharia para execução de obras de infraestrutura urbana. Tais termos, basicamente, foram firmados para prorrogar prazo e acrescentar valores, primeiro, segundo e o terceiro, e o quarto termo, a adequação de planilha de preços, cronograma físico-financeiro e projeto básico, a fim de cumprir-se programa denominado Saneamento para Todos, implicando acréscimo superior a R$ 28.130.000, o que equivaleria a 94,76% do valor inicialmente ajustado. E, por fim, um termo de rescisão, consignando direito a contratado e receber importância superior a R$ 116.850, porém não a eximindo de responsabilidades por eventuais vícios e defeitos decorrentes da execução do serviço, que foram, o que foi tal execução bastante tumultuada, e a instrução que se feriu neste processo acabou por concluir pela irregularidade da matéria. Essa é a síntese do relatório. Com a palavra, a ilustre defensora pelo termo regimental. Excelentíssimo senhor presidente dessa Igreja Câmara de Contas, digníssimo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, excelentíssimo senhor relator, digníssimo conselheiro Renato Martins Costa, excelentíssimo senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimo senhor procurador da Justiça do Ministério Público de Contas e demais presentes nesse plenário, uma boa tarde a todos. De início, eu gostaria de destacar que é motivo de grande honra estar nessa tribuna diante de Vossas Excelências, que vem executando de forma irretocável o dever constitucional de preservar o erário e a moralidade administrativa. Assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de expor a Vossas Excelências, em nome da Coesa Engenharia Limitada, alguns aspectos reputados relevantes a respeito do processo ora em julgamento, na tentativa de contribuir de forma derradeira para o deslinde da matéria, sendo certo que tentarei ser breve e objetiva, evitando tomar maior tempo de Vossas Excelências. Como consta do relatório, estão em discussão o segundo, terceiro e quarto termos aditivos, oriundos do contrato celebrado com a Prefeitura de Bertioga de infraestrutura urbana, obras de urbanização e obras de infraestrutura viária com alguns outros serviços. Na análise do processo, os órgãos técnicos opinam pela irregularidade dos termos aditivos, apontando 4 grandes pontos. O primeiro trata-se de ausência de formalidades administrativas prévias à celebração dos termos aditivos. O segundo, das divergências do valor das planilhas do segundo termo aditivo. O terceiro, a irregularidades referentes ao quarto termo aditivo. E o quarto se refere à deficiência do projeto básico e da conduta da requerente em abandonar a obra. Pois bem, referido ao primeiro apontamento feito pela douta Instrução Técnica, esse apontamento veio da primeira rodada de instrução e foi verificado que não haviam cópias de justificativas para a celebração desses termos aditivos. Foi aberto prazo para a origem e para a contratada se manifestarem. A origem protocolou, no dia 15/2/2011, sua justificativa e alguns documentos. Todavia, por uma falha procedimental,
Essa manifestação foi protocolada no final de 2013, após a instrução técnica. Foi acostada às folhas 2.665 e 2.872. Nessas folhas estão justificativas, publicação desses termos aditivos, bem como todas as planilhas rubricadas, o que demonstra que, com relação a esse ponto, inexiste irregularidade. O segundo item diz respeito às divergências de valores das planilhas do segundo termo aditivo. Edital, contrato e primeiro termo aditivo foram julgados regulares por essa Câmara. Ocorre que o segundo termo aditivo ele veio para sanar uma falha do primeiro termo aditivo. A planilha do primeiro termo aditivo foi reajustada com valor equivocado, tanto é que dela não teve nenhuma medição paga. O segundo termo aditivo, que tem os exatos serviços do primeiro aditivo, a mesma planilha com valores diferentes, esses valores diferentes decorrem do reajuste adequado do contrato, por isso da celebração do segundo termo aditivo, o que demonstra que fica esclarecido essa irregularidade. O terceiro ponto, apontado pela instrução, diz respeito às irregularidades do quarto termo aditivo. O quarto termo aditivo ele serviu para repactuar a obra e incluir ela no Programa Federal Saneamento para Todos, com um repasse federal pela Caixa Econômica Federal. Infelizmente, esse termo aditivo não foi executado, ele é ineficaz, porque, naquele momento, como bem dito pelo relator, teve um problema com a origem, que passou a suspender os pagamentos, de forma que não teve nenhuma medição e ele não produziu efeitos financeiros. Todavia, mesmo assim, a instrução técnica apontou algumas falhas na planilha, segundo ela, que dizem respeito ao BDI, database diferentes e tabela SINAP do convênio da Caixa. O que acontece? Com relação a um convênio formalizado com o governo federal, que vai ter um repasse da Caixa, é sabido que a Caixa não faz reajustes em seu contrato. Por conta disso, ela coloca nos valores dos serviços incluídos a tabela SINAP mais atualizada. Por isso, a database ela é de maio e não de janeiro, que é a database oriunda do contrato. Além disso, com relação ao BDI diferente, o BDI de 35% ele é originário do contrato. Quando veio o repasse da Caixa, os serviços novos ficaram com BDI 30%, porque já é de praxe que a Caixa utilize esse BDI. Então, eu peço a Vossas Excelências que, com relação ao quarto termo aditivo, seja relevada a questão da irregularidade, porque, uma vez que não produziu nenhum efeito financeiro, a declaração de irregularidade por esse ponto seria excessiva. Um último ponto diz respeito à deficiência de projeto básico e da conduta da requerente em abandonar a obra. A questão da deficiência do projeto básico ela já foi analisada junto com a análise do edital e do contrato, de forma que se pede que essa questão seja afastada, porque edital e contrato foram ditos regulares. Com relação ao suposto abandono da obra, isso não procede, uma vez que, como bem relatado e como amplamente divulgado no processo, a Prefeitura de Bertioga suspendeu os pagamentos acima de 3 meses à Coesa, de forma que ela entrou na exceção do contrato não cumprido, pedindo a suspensão da obra, notificando a origem e finalizando com um termo de rescisão. Por assim ser, peço com a devida vênia que essa explanação seja levada em consideração, a fim de que os termos aditivos sejam julgados regulares. Essas são as questões que submetemos a uma reflexão mais detida de Vossas Excelências, aguardando que seja acatado o pedido ora formulado. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a nossa defensora. Antes de passar a palavra ao eminente relator, passa a palavra ao termo regimental do Tribunal do Ministério Público de Contas. Obrigado, Vossa Excelência, doutor presidente. Excelentíssimo relator, no presente caso, trata-se de contrato destinado à pavimentação asfáltica e infraestrutura viária. É um contrato muito comum na casa, não há uma grande envergadura técnica que ensejaria uma execução do contrato tão demorado. A contratação ela retroage a 2004, nós estamos falando de aditivos que foram celebrados em 2007 e 2008. Em 2004 já foi julgado irregular.
Em análise ao primeiro termo aditivo, fica claro que, ao invés de sanar as falhas aventadas no julgamento de irregularidade, tem-se prorrogação da vença por um tempo maior daquele inicialmente previsto. As falhas, elas são graves, elas não são meras formalidades, são rigorosas, são graves o suficientes a ponto de inquinar o julgamento de irregularidade dos aditivos. A falta justificativa, ela é fundamental, ainda mais num contexto em que o projeto básico ele recaía, incidia sobre um projeto de infraestrutura urbana, matéria simples, que não ensejaria essas questões de gravidade técnica. Por fim, me assusta a questão de uma rescisão amigável em que reconhece a contratado o direito de receber R$ 116 mil. Para mim, seria um caso de multa, sim. Se não houve sequer a aplicação de multa para a rescisão amigável. Na verdade, ficou nítida a inexecução contratual depois de possibilitar a contratada inúmeras possibilidades de conclusão de uma obra relativamente simples. Então, para o Ministério Público de Contas, é sim o caso de julgamento de irregularidade dos ditamentos, porque o aditivo ele não sanou as falhas, prorrogou a vença de um objeto contratual relativamente simples e terminou com uma rescisão amigável que reconhecia ao contratado o direito de reconhecer 116 mil, quando devia, pelo menos, ser aplicado multa. É o que pugna. Muito obrigado. Agradeço ao Ministério Público de Contas e passo a palavra ao relator. Eu agradeço ambas sustentações orais, que certamente servirão para que melhor fundamente uma reflexão sobre a matéria que propiciam as manifestações aqui colhidas. Eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Regimental, agradeço ao senhor conselheiro, agradeço a ilustre defensora, doutora Larissa Braga Macias Casares. Obrigado. Vamos, então, retomar 41. Aqui, autos do contrato entre o Serviço Autônomo de Água de Sorocaba e a empresa ERJ Administração Restaurantes de Empresa Limitada, no valor de R$ 1.019.520. A licitação na modalidade de concorrência pública e o contrato foram julgados regulares por essa Corte, conforme decisão as folhas 274. Aqui, em discussão, o aditamento. A assessoria técnica, FIDETJ, opinaram pela regularidade. A assessoria técnica área jurídica opinou pela regularidade. Todavia, a FIDETJ opinou pela irregularidade dos termos de apreciação, no que foi acompanhado pelo douto Ministério Público de Contas. Observo aqui, senhores conselheiros, que não houve comprovação da origem da vantajosidade das prorrogações contratuais, visto que não foram trazidos autos parâmetros adequados que pudessem demonstrar os valores ajustados, que se mostrassem compatíveis com os de mercado, atendendo à lei de regência. Da mesma forma, entendo que não houve justificativa aceitável para a recomposição ou reequilíbrio de preços, visto que a solicitação da alteração de valor não veio acompanhada de suporte probatório que comprovasse o rompimento da equação inicial ou prejuízo sofrido em razão do percentual fixado pela Convenção Coletiva do Trabalho. Diante disso, compartilho manifestações desfavoráveis da FIDETJ e MPC e voto pela irregularidade dos termos aditivos de apreciação. O voto ainda pela aplicação de multa no valor de 200 UFESPs ao senhor Pedro da Pian Flores, que foi responsável pela assinatura desse contrato. Em discussão, em votação, aprovado. Aqui, senhores conselheiros, agora, itens 42 e 43, que eu relato em conjunto. A assessoria técnica e chefia da TJ expressaram-se pela regularidade. Assim também entendeu a chefia. Não obstante as manifestações favoráveis, entendo que não são satisfatórias as elucidações trazidas nos autos. Alguns aspectos questionados, do meu ponto de vista, não restaram elucidados. Não me convence, por exemplo, as razões trazidas pelo SAAI quanto à ocorrência de falhas no plano básico, ensejando modificações introduzidas no decorrer da execução contratual. Verificou-se a falta de planejamento por parte da administração, caracterizada pelos atrasos, paralisação, intermitências, incrementos de valores e mais. Deu-se a rescisão contratual
com a necessária criação de novo procedimento licitatório para a finalização da obra. E, não obstante todas as oportunidades concedidas para a defesa, tais fatos não restaram justificados de maneira suficiente e compromete seriamente a matéria. O projeto básico de uma obra deve conter características, dimensões, especificações, quantidade de serviço, material, custo, tempo necessário para a execução, de forma para evitar qualquer tipo de alteração, o que não ocorreu aqui. Diante disso, voto pela irregularidade da concorrência 229 do contrato, e do contrato 62/2009, bem como dos primeiros com o terceiro termos aditivos. Aciono o inciso 15º e 28º da Lei Complementar Estadual, 27º da Lei Complementar Estadual, e aplico multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Voto ainda pela improcedência da representação e requer, uma vez transitado julgado, cópia seja encaminhada ao Ministério Público. Em discussão, uma discussão em votação, aprovado. Em conjunto, senhores conselheiros, itens 44 e 45 da pauta. Trata-se de convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Capão Bonito e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, e Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Associação Cultural e Educacional Fazendo Bem. Conforme relatório e votos previamente encaminhados, meu voto é pela regularidade dos ajustes, bem como do tema aditivo analisado no item 44. Em discussão, em votação, aprovados. Exame, prestação de contas no valor de R$ 2.061.992,67, repassados em 2010, com base em convênio, entre a Prefeitura de Conchas e o Instituto Educacional Assistencial Social de Itapetininga, Vida, para a gestão compartilhada na área de saúde, especial para a manutenção do hospital local e programas de saúde. Instada a opinar, a senhoria técnica da Casa opinou pela aprovação da prestação de contas, do que foi acompanhado por chefia. A Secretaria de Diretoria-Geral, por despacho, visualizou a necessidade de maior esclarecimento acerca da mencionada denúncias que ocorreram aos autos. Pelo despacho de folhas, as interessadas foram novamente chamadas, mas somente se dúvida apresentou resposta, as quais foram consideradas satisfatórias para a SDG. Consoante exposto em relatório de instrução, o parecer concluído pelo ente concessor atestou o regular funcionamento da beneficiária, o cumprimento das cláusulas pactuadas, a regularidade dos gastos efetuados, contabilização, e a economicidade e resultado alcançado, bem como atendimento aos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade. Registrou-se ainda que, após vistoria em loco, a equipe de fiscalização não encontrou as irregularidades noticiadas pela Câmara Municipal, concluindo ter havido a aplicação de recurso repassado em conformidade às finalidades correspondentes no convênio. Diante disso, voto pela regularidade da prestação de contas e exame e dou quitação aos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. Em apreciação, prestação de contas de convênio, no valor global de R$ 733.806,59, da Prefeitura de Instâncias Turísticas de Presidente Epitácio ao Centro Social de São Pedro de Presidente Epitácio, para projetos na área da família. A instrução processual, juntamente com as justificativas, revelou que as irregularidades apontadas pela fiscalização não foram afastadas pelas partes. Consoante se tem decidido em caso análogo, a contratação unitária do terceiro setor para prestação de serviço relacionado à programação de família e agente comunitário de saúde não deve, em hipótese alguma, servir de burla ao disposto no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Também não pode afrontar a emenda constitucional 51 de 2006. Aqui, tem-se que a administração pública somente pode terceirizar serviços de saúde de forma complementar às atividades por ela realizadas. Ainda assim, quando esgotada a capacidade de prestação direta e de modo que não se configure a contratação intermediada, incabível, consequentemente, a transferência total das ações de saúde, inclusive o programa de saúde de família,
a entidades privadas, ainda que sem fins lucrativos. Diante disso exposto, voto pela irregularidade da prestação de contas do exame e aciono o dispositivo legal. Ante a existência de anotações de finalidade do honorário público, deixo de impor condenação à restrição do numerário, repassado no exercício. Após transjulgado, requer o prefeito de Epitácio ao Legislativo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo para as providências. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, senhores conselheiros, itens 48 a 50 da pauta. Aqui, Câmara Municipal de Bastos, Caraguatatuba e Santa Salete. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado, meu voto é pela regularidade, com ressalva dos demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado. Item 51, contas anuais da Câmara Municipal de Itatiba. Aqui, a assessoria técnica sobre o prisma econômico, financeiro e jurídico manifestou-se pela regularidade das contas, com recomendações, posicionamento que foi reiterado pelo seu procurador-chefe. O douto Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade demonstrativa em decorrência de propriedade dos cargos comissionados do quadro pessoal. Com efeito, os elementos autos evidenciaram que, ao final do exercício de 2013, o quadro de pessoal do Legislativo era composto por 73 cargos, dos quais 66 comissionados e 7 de provimento efetivo. Desse total, havia 71 ocupados, na proporção de 65 de livre provimento e 6 efetivos, revelando que 91% dos cargos providos estavam preenchidos por servidores em comissão, conforme consta dos autos. Inclusive, além da desproporcionalidade comissionado efetivo, 43 cargos de livre provimento não se amoldavam à regra do artigo 37, a saber, assistente de base, assistente técnico parlamentar, assistente de relações públicas. Isso afronta os princípios inseridos no artigo 37. Dessa forma, com harmonia com a manifestação expressa pelo Ministério Público de Contas, e no sistema do artigo 33, 3, a linha B da Lei Complementar, 69 de 93, o voto pela irregularidade das contas apresentadas da Câmara Municipal de Itatiba, 2013, excetuados os atos eventualmente pendentes em apreciação por esse tribunal. Em discussão, nova discussão e votação, aprovados. Agora, em exame, senhores conselheiros, peço só um pouquinho de atenção nesse caso, que é um caso interessante. Contas da Prefeitura de Paulínia, 2013. A instrução foi unânime pela emissão de parecer desfavorável. A assessoria técnica apontou desequilíbrio fiscal em contrariedade ao artigo 1º do parágrafo 1 da Lei Fiscal, destacando a falta de controle dos gastos e resultado orçamentário deficitário em 6,5. A Secretaria-Geral, na mesma linha, destacou a ocultação de passivo decorrente da realização de despesas sem prévio empenho e alertou o fato de receita recorrente líquida superior a R$ 1 bilhão para atender a necessidade de apenas 90 mil munícipes. O Ministério Público de Contas, além das falhas orçamentárias, destacou a péssima situação encontrada pela fiscalização da educação na saúde. É o relatório. Preliminarmente, esclareça que o pedido do senhor Edson Moura Júnior, vice-prefeito, sobre a delimitação da responsabilidade, quando esteve à frente do Executivo, 16/7 a 31/12/2013, para a fim de emissão de parecer, não é cabível. Filiu meu posicionamento seria técnico, seria que o parecer exarado por essa Corte é anual e alcança toda a gestão administrativa atinente a esse exame, independente da investigação prévia de eventuais pessoais. No tocante às finanças, o levantamento efetuado demonstrou que a Prefeitura deixou de empenhar, em 2013, a cifra de 60 milhões, procedimento que configura a ocultação de despesa em grave afronta à legislação, princípio da transparência fiscal e evidenciação contábil. Tal apontamento, por si só, já seria suficiente para a gestão das contas. Mas tem mais. No tocante também ao ensino e saúde, muito embora a origem tenha aplicado mínimos constitucionais, a fiscalização operacional realizada pela fiscalização desse tribunal mostrou situação preocupante. Aliás, trabalho muito bem feito pela Regional de Campinas. Embora o Ministério Público de Paulínia, o município de Paulínia
arrecade um alto volume de receita em relação ao dos municípios brasileiros, apresentando até 2011 o 5º maior PIB per capita do Estado de São Paulo, sendo o 27º maior do Brasil, e em vista proporcionalmente de seus mínimos constitucionais, as condições constatadas mostram uma realidade não animadora, que, ao meu ver, merece reprimenda dessa Corte. Numa amostra de 8 visitas, sim, a fiscalização fez 8 visitas em escolas municipais, detectou-se uma série de precariedades na infraestrutura, também do pessoal. Fio de água vencido, corredor com buraco no chão, banheiro com precárias condições. Numa creche, a fiscalização encontrou bebês dormindo no chão, em sala de aula com paredes com muita infiltração. No quadro pessoal, a fiscalização encontrou a escola com aproximadamente 1.000 alunos, sem sequer a presença de um único servente para a limpeza, constatando-se péssimas condições de banheiro, reclamação que só há limpeza por serventes emprestados de outras escolas. Além disso, houve concessão de bolsas escolas particulares da ordem de R$ 6.227.963,35, por conta de 1.493 matrículas de crianças que não encontraram vagas em creches e escolas infantis. Na saúde, senhores conselheiros, infelizmente, a situação foi parecida. Na amostra realizada pela fiscalização, em 4 unidades de saúde visitadas do Hospital Municipal, entre a data da fiscalização concomitante e da inspeção ordinária, não houve alteração da situação. Além da precariedade do serviço destinado ao serviço de saúde, no que toca à conservação, condição infraestrutura imobiliária, pesquisa feita com fiscalização com usuários demonstrou insatisfação com o serviço prestado. Destaque-se que, embora tenha investido 17% em saúde, o município sequer aderiu ao programa de saúde da família, como política preventiva. Por esse motivo, considerando o enorme orçamento que a Prefeitura de Paulínia possui, principalmente quando comparado ao número de habitantes que deve atender, peço vênia a Vossa Excelência para propor, nesse caso, parecer desfavorável, também em razão das falhas do Serviço Público de Saúde e Educação, mesmo tendo o município aplicado o mínimo constitucional exigido. Acredito que a auditoria operacional concomitante permite que possamos fazer uma análise acerca da eficiência e eficácia da política pública de educação, bem como do uso do recurso público. É como voto. Em discussão, uma discussão e votação, aprovado. Item 53, embrulho de declaração oposta por Constituição de Comércio Camargo Corrêa, nos termos do artigo 66 da Lei Complementar, alegando a existência de omissão, contradição e julgamento da matéria. Preenchidos os requisitos, voto pelo Conselho de declaração. Discussão e votação, conhecido. No mérito, não subsistem as razões embargantes, pois o julgamento questionado não padece de contradição, omissão ou qualquer outro efeito que pudesse trazer dúvida. Rejeito, portanto, os embargos e mantenho na íntegra edição recorrida. E a discussão e votação, aprovado. Agora, coronéis, senhores conselheiros, relato os itens 54 e 52 da pauta em conjunto. Trata-se de recurso ordinário interposto, respectivamente, por Rogério Barquete Ureia, ex-prefeito de Avaré, contra a decisão que julgou irregular as contas anuais da Associação do Município Vale Verde, pelo Instituto de Previdência Funcionário Público de Guarulhos, contra a decisão que julgou irregular as contas anuais de 2010, pela Prefeitura de Presidente Prudente, contra a decisão que julgou irregular o contrato firmado com a Barreiras Prestadora de Serviço Limitada, por Antônio Márcio Siqueira, prefeito de Aparecida, contra a decisão que julgou irregular de Administração contra os secretários municipais de 2010, e pela Prefeitura Municipal de Descalvado, que se insurge contra a sentença que julgou irregular o pagamento de vantagens pessoais aos secretários municipais em 2008. Em preliminar, com estes recursos. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências, meu voto é pelo não provimento dos apelos. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, recurso ordinário interposto por Antônio Márcio Siqueira, ex-prefeito de Aparecida, contra a sentença da doutora Silvia Monteiro, que julgou irregular Caça Vida do Conselho de Veículo 2010 e aplicou multa ao responsável. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento do apelo. Discussão e votação, conhecido. A cópia da razão do credor evidencia que, ao longo de 2010, a Prefeitura de Aparecida efetuou aquisições diretas e sucessivas, até mesmo simultâneas, em algumas ocasiões, que alcançaram o valor de 17.166 acima, portanto, limite permitido pela dispensa. Apesar disso, entendo que a ação pecuniária pode ser reduzida
à luz dos princípios da responsabilidade profissional e função da importância envolvida. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso ordinário, apenas para reduzir a multa, senhor Antônio Márcio Siqueira, para 155 FESP. É o voto da discussão. Senhor presidente, apenas uma observação. Me parece que a multa de 155 FESP não atinge aquele mínimo da É Procuradoria Geral. 160 FESP. É 160. 160, desculpa, vocês têm razão. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, agora, senhores conselheiros, itens 60 a 63 da pauta. Trata-se de recurso ordinário interposto, especialmente pela Prefeitura de Piracicaba, contra a decisão que julgou regular o contrato firmado com Hortolab, Hortes e Prótese. Por Silvia Aparecida Meira, prefeito de Monte Alto, contra a decisão que julgou regular o contrato firmado com o Banco Itaú. Por Fábio Belo de Oliveira, ex-prefeito de Biúna, contra a decisão que julgou regular o contrato com Jorge Yoshida. Por Joseli Benito Silvestre, por Wagner Bruno, ex-prefeito de Avaré, contra a decisão que julgou regular o contrato firmado com a Atlântica Construção de Comércio e Serviço Limitado. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Em discussão e votação conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, meu voto é pelo não provimento dos apelos. Em discussão, em votação, aprovados. 64, recurso ordinário depois da Prefeitura de Rio Pércio, contra a sentença que julgou irregular convite e multou o responsável. Presente os recursos, represente os pressupostos com êxito do recurso. Em discussão e votação conhecida. No mérito, o recorrente tem razão quando afirma que não há fundamento para a reprovação das estações e do contrato, uma vez que nenhuma das falhas apontadas são referentes. De outro lado, não forneceu qualquer esclarecimento sobre a impropriedade relatada na sentença, a saber, falta de aplicação sobre a realização da obra, ausência de motivo para a aplicação de multa contratada, questão contratual. Quanto à responsabilização da omissão pelas irregularidades praticadas, é do senhor João Faria Júnior, então prefeito. Contudo, pelo valor envolvido, penso que possa ser reduzida para 200 UFESPs. Dentro do disposto, pelo provimento parcial do recurso para reduzir a multa, senhor João Ferreira Júnior, para 200 UFESPs. É o voto em discussão. Uma discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário interposto por Chideto Toda, ex-prefeito de Pacaembu, em fase de sentença que julgou irregular convite e contrato, tendo por objeto a prestação de serviço cumprida, publicação de atos como leis e tal, balança, portarias, demonstrativas, prestação de contas, administrativos, e aplicou multa responsável. Secretaria e Diretoria-Geral entende que as razões ofertadas não trouxeram elementos novos ou de direito capaz de reverter a irregularidade proclamada e manifesta pela manutenção do apelo, pela manutenção da sentença e no mérito, pelo não provimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Em votação, discussão conhecida. Mérito, entendo que, da mesma forma que o Diretor-Geral, que as razões recursais não tiveram o condão de desconstituir o fundamento da decisão recorrida. A decisão não merece qualquer reparo, pois precisa da razão ofertada, motivo pelo qual não dou provimento para esse recurso e mantenho na íntegra a sentença recorrida. Em discussão e votação, aprovado. Item 66, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cacocetuba, de sentença proferida que julgou irregular a admissão para a função de saúde e negando seu registro. Ministério Público de Contas, STG, pedindo pelo não provimento do recurso. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, as razões recursais não merecem ser acolhidas. Decretou-se a regularidade da matéria com base na necessidade, o que permanece sem esclarecimento. Ante exposto, e pelo mais que consta nos votos, não dou provimento do recurso e mantenho a sentença na íntegra, com expressa recomendação para que preencha de modo permanente as vagas em questão. Afasto, no entanto, a pena de multa, tendo em vista contratações precedidas por seletivos e destinadas a prestações de serviços essenciais. Em discussão... Presidente, não, apenas sugerir a Vossa Excelência, então, que profiramos decisão pelo provimento parcial, né, porque estamos afastando a multa. Sim. Provimento parcial, afastando a multa e mantendo os demais itens da decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 67 a 70 da pauta. Aqui são recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Oswaldo Cruz, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, por Márcio Siquetini, ex-prefeito de Franco da Rocha, e pela Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, FITO,
contra decisões que julgaram irregular a demissão de pessoal analisadas respectivos feitos. Em preliminar, apresento os pressupostos com esses recursos. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado, meu voto é pelo não provimento dos apelos. Em discussão, em votação, aprovados. Retiro de pauta o item 73 e voto em conjunto os itens 71 e 72. Trata-se de recurso ordinário interposto por Miderson Zanello Miller, prefeito da Aquarituba, e por Aloysio Ribas de Andrade, ex-prefeito de Itaoca, contra decisões que julgaram irregular a prestação de contas e repasse pelo terceiro setor, analisados os respectivos feitos. Em preliminar, com esse recurso. No mérito, conforme o relatório e voto previamente disponibilizados, meu voto é pelo não provimento dos apelos. Em discussão, em votação, aprovados. Itens 74 e 75 da pauta. Recurso ordinário interposto, respectivamente, por Antônio Márcio Siqueira, ex-prefeito municipal de Aparecida, contra a decisão que julgou irregular despesa à vida com a aquisição do produto automotivo de 2010. E por Nelson Cavaleiro Garavazzo, ex-prefeito de Serrana, contra a decisão que julgou irregular a contratação de companhia presente de soluções de serviços. Em preliminar, com esses recursos. Discussão e votação conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado, meu voto é pelo provimento parcial dos apelos no item 74, para reduzir a multa imposta ao responsável para 160 FESPs, e no item 75, para cancelar a multa. Em discussão, em votação, aprovados. 76, Aparecido Goulart, ex-prefeito de Rubinéia, inconformado com a sentença, interpõe recurso ordinário diante da decisão que julgou irregular a licitação, bem como impôs de multa no valor de 200 FESPs, determinando ainda restituição ao erário municipal de valor apontado nos autos. Preenchidos os requisitos, eu conheço de recurso, em discussão e votação conhecido. No mérito, não prospera razões ofertadas ao certame, que não observou publicidade em jornal de circulação do Estado, na forma preconizada, ocorreu apenas um proponente. E o princípio da publicidade é um dos valores basilares da administração pública. Diante disso, de mais contas nos autos, eu não dou projeto de recurso ordinário, mantenho na íntegra decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovados. Agora, senhores conselheiros, relato em conjunto de 77 a 82 da pauta. Trata-se aqui de recurso ordinário interposto, respectivamente, pela Prefeitura de Ribeirão Branco, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas e recurso repassado ao abrigo legal em 2008. Pela Prefeitura de Campo do Jordão e sua ex-prefeita, senhora Ana Cristina Machado César, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados à Ação Beneficente Mercedária Santo Antônio, 2011. Por Elmo Politi, ex-presidente da Corporação Musical Lira Guaribense, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos que lhe foram repassados pela Prefeitura de Guaribe, 2008. Por Paulo Vaisovski Filho, ex-prefeito de Mongaguá, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados à Liga das Escolas de Samba e Entidades, de 2012. Por Jair Cariovaldo Carniato, ex-prefeito de Itaguaí, contra a decisão que julgou irregular a admissão de pessoal ocorrida em 2011. E por Edson Luiz Cavaleiro Takamatsu, diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de promissão, contra a sentença que julgou irregular a admissão de pessoal ocorrida em 2008. Em preliminar, presente os pressupostos com esses recursos, em discussão e votação conhecidos. No mérito, conforme relatórios e votos previamente disponibilizados, meu voto é pelo provimento parcial dos apelos para afastar a condenação do abrigo legal a ressarcir o erário, afastar a condenação da Corporação Musical Lira Guaribense a ressarcir o erário, bem como a multa aplicada na sentença. E também dou provimento para cancelar as multas aplicadas à senhora Ana Cristina Machado César, ex-prefeita de Campos do Jordão, e aos senhores Paulo Viaboski Filho, prefeito de Mongaguá, ex-prefeito de Mongaguá, Jair Cariovaldo Carniato, ex-prefeito de Itaguaí, e Edson Luiz Cavaleiro Tokamatsu, diretor-geral do SAI de Promissão. Em discussão,
Em votação. Aprovados. Em conjunto, itens 83 e 85 da pauta. Recurso ordinário interposto respectivamente por Sérgio Jorge Patrício e José Roberto Fantato, ex-dirigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de São Pedro, contra a decisão que julgou melhorar as contas anuais de 2010 do ente. Por Fabiano Martim Tiossi e Márcia Maria Alves Cardoso, ex-diretores presidentes do Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista, e por Jorge Donizete Siqueira, diretor-presidente, contra a decisão que julgou irregular as contas anuais de 2009 do ente. E por José Alberto Jimenez, prefeito de Sertãozinho, contra a decisão que julgou irregular os gastos analisados no apartado. Em preliminar, pressupostos presentes com êxito do recurso. Em discussão e votação conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu dou provimento aos apelos e reforma de decisões recorridas. Em discussão, em votação, aprovados. Item 86, recurso ordinário interposto por Paulo Roberto de la Guardia Saquete, ex-prefeito de Serra Negra, contra a sentença que julgou irregular convite e contrato decorrente para execução de dedetização, desratização e combate a escorpiões e focas pluviais naquele município. Secretaria de Diretoria-Geral manifesta seu reconhecimento e provimento do apelo. Em preliminar, com esse recurso, esse que estima interposto por parte legítima, discussão e votação conhecido. No mérito, as razões recursais não conseguem afastar a ausência de pesquisa prévia de preços, uma vez que a simples comparação entre os valores ofertados pelos concorrentes não cumpre determinação prevista no artigo 43, 4º da Lei Federal 866 de 93. Além disso, a falta de data de recebimento de convites impede a verificação dos atendimentos ao prazo de 5 dias úteis, a que se refere o artigo 21, 2, 4º da mesma lei. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho, inclusive, a multa aplicada, cujo valor se mostra compatível com as irregularidades praticadas. Pois não, doutor Renato. Senhor presidente, é matéria vencida, Vossa Excelência poderia até colocar em discussão e votação, mas, se me permitisse, claro. Como foi relatado em conjunto, no item 83, senhor presidente, eu acredito que a nossa decisão pode gerar alguma dúvida, porque houve uma condenação à devolução e uma imposição de multa. 83 é de São Pedro. Tá. A decisão de primeiro grau condenou a uma devolução e impôs multa. Nós afastamos a multa. Então, eu acho que aqui também nós temos que dar provimento parcial, porque a devolução continua de pé no 83. Se não for extemporâneo, Não é extemporâneo. Mas Vossa Excelência estão de acordo comigo? É porque houve, nós só tiramos a multa, e como teve condenação de devolução, se a gente der provimento, vai dar a dúvida se a devolução caiu também, mas me parece que ela não caiu. Não caiu, é só a multa. Obrigado. Então, dou provimento parcial apenas para cancelar a multa. Agradeço muito a observação de Vossa Excelência. Então, aqui nesse item, pelo não provimento, é o item 86. Voto pelo não provimento do recurso ordinário, mantém a multa aplicada. Discussão e votação, mantido. Em conjunto, agora, os itens 87 e 88 da pauta. Trata-se de recurso ordinário interposto respectivamente por Edson Mendes Mota, prefeito de Silveiras, contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de recurso repassado à Competência de Saúde e Educação, 2009. E também da Prefeitura de Mojimirim e seu ex-prefeito, contra a decisão que julgou irregular de emissões de pessoal ocorrida em 2011. Em preliminar, apresenta o pressuposto com esse recurso, em discussão e votação conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado por Vossa Excelência, meu voto é pelo provimento dos apelos. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, a senhora Rita de Cássia Gomes de Heroco, presidente da Câmara Municipal de Morungaba, em 2009, representou contra o seu antecessor, João Luciano Frari, sobre possíveis irregularidades que teriam sido praticadas na Câmara, referente à ausência de escrituração dos rendimentos financeiros do exercício 2008. Eu noto que a matéria foi objeto de exame específico por ocasião do julgamento das contas anuais do exercício. E a considerar o voto emitido pela Câmara,
pela regularidade das contas, sem ressalvas ou determinação para que o apartado fosse formado, entende-se que as arroladas inadequações não detinham gravidade para macular a gestão. Em nome da segurança jurídica e incidente aqui a coisa julgada, eu acredito que se perdeu o objeto e proponho que sejam os autos arquivados. Discussão e votação. Aprovado. Contrato da Prefeitura de Louveira com Litucera Limpeza e Engenharia. Para fornecimento de limpeza urbana, veículos, equipamentos e mão de obra, relatório já antecipado, bem assim o voto. Os argumentos expendidos por contratante e contratada são ineficazes para afastar os apontamentos. Destaco: coleta, a indevida aglutinação de serviços díspares, coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos, domiciliares, comerciais, poda de árvores, tratamento fitossanitário, roçada, limpeza de córregos, limpeza predial de escola, coleta, tratamento e disposição final de resíduos e serviços de saúde. É o quanto basta para inquinar o contrato, mas também houve aqui uma ausência de parâmetros para aferir compatibilidade de propostas a valores no mercado. O voto é pela irregularidade da concorrência, termo de contrato e as consequências da lei. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, de Mogi Guaçu, perdão, contrata Iote Grife de Carne, há uma representação de JBS S.A. Os órgãos de instrução cuidaram de afastar irregularidade sugerida pela representante quanto ao disposto no edital para demonstração de qualificação econômica e financeira. Aqui, portanto, dispenso maiores comentários. Mas queixou-se a JBS também do critério de julgamento, menor preço global, enquanto, ao aglutinar itens, a seu ver, de gêneros distintos, como bovino, suíno, frango e peixe, teria a Prefeitura dirigido a licitação, apenas para distribuidores, atacadistas, supermercados, que conseguem todos os produtos. As opiniões se dividiram, mas sem dificuldades eu partilho dos entendimentos que orientaram pela aprovação. É importante consignar que, uma vez observados os princípios consagrados pelo sistema legal incidente e a finalidade precípua da licitação, compete à administração mensurar conveniência e oportunidade. Na conformidade, ao considerar que o artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Licitações não prevê parcelamento como regra absoluta, porque dispõe de divisões quando se comprovarem técnica e economicamente razoáveis ou viáveis, e que a administração ofereceu motivos razoáveis para amparar os atos praticados, nada indigno ou absurdo parece sobressair da escolha que tanto preocupou o impugnante. Ademais, noto que o município agregou num único lote itens resfriados de origem animal, os quais, a despeito de decorrentes de abate de espécies diversas, não foram submetidos à industrialização ou a um processo que lhes alterasse as propriedades físicas. Trata-se de hipótese que, como bem lembrou o chefia da TJ, observou o rito de publicidade. Despertou o interesse de 3 proponentes, garantido o estabelecimento de disputa, sagrou-se vencedora a ofertante do menor preço. Meu voto é no sentido da regularidade da licitação e improcedência da representação da JBS. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de São João da Boa Vista, aqui representada pelo prefeito Vanderlei Borges de Carvalho, pede o adiamento dos itens 93 a 95, de sorte é que tem a oportunidade de agregar novos esclarecimentos. A matéria volta ao gabinete, senhor presidente. É regimental, então, no gabinete, senhor relator. E trago algumas contas de Câmara Municipal, como as minhas de 2013 acabaram todas, então eu trago de 2014, para Vossas Excelências apreciarem. Humilhando a gente, senhor presidente. Não, estão humilhando a gente. Não tenho mais 2013 para trazer. São as câmaras de Charqueada, Câmara Municipal de Sabino, Anhumas e Igaratá. Todos os exercícios de 2014, como disse, e com proposta de regularidade, acompanhando a instrução, segundo o relatório e votos que antecipei a Vossas Excelências. Em discussão, ou discussão e votação, aprovado. Faltou também Itirapuã. Contas de 2014, também a instrução favorável pela regularidade é o voto. Em discussão e votação, aprovado. Também uma conta de prefeito de 2014, Lençóis Paulista, TJ Ministério Público manifesta pela emissão de parecer favorável com recomendações. Meu voto acompanha, senhor presidente. Em discussão e votação, aprovado. 102, recurso ordinário de Rogério Barquete Reis, prefeito municipal de Avaré. Me parecem comprovados aqui o caráter imprescindível, necessidade temporária de excepcional interesse público previsto na Constituição. Meu voto é pelo provimento da feira.
Em discussão, em votação, aprovado. Também recurso em apartado? Não, o que é isso aqui? É um recurso. Recurso em apartado, item 103, de William Roberto da Silva, médico plantonista. Eu vou encurtar razões. Eu vou votar pelo provimento. Não obstante falta de justificativas quanto ao contrato verbal para a prestação de serviço de plantonista, a falha pode ser tolerada diante a efetiva prestação do serviço, sem prejuízos ao erário. Pelo provimento. Em discussão e votação, aprovado. Peço vênia para retirar 104, 105, volta ao gabinete. Relato 106, também matéria apartada. Recorrentes, apartado das contas. Eu conheço em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. Mas, no mérito, as alegações não afastam as irregularidades. Embora a ex-prefeito e a prefeitura de Rosana pugnem pela regularidade da matéria, não apresentaram, assim como verificado em primeira instância, documentos necessários para a comprovação dos valores concedidos a diversos servidores no exercício. Conquanto aos recorrentes, argumento que eventual devolução do valor seria de responsabilidade exclusiva do ex-responsável, de se registrar que os adiantamentos ocorreram tanto na administração do prefeito Cassado, senhor Jurandir Pinheiro, como da sucessora, senhora Aparecida Batista Dias Barreto de Oliveira. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 107, recurso ordinário de Everton Ottaviani, em matéria de admissão de pessoal, sem desconsiderar a relevância e essencialidade do serviço da área da saúde, resta evidente afronta à linha C do inciso 16 do artigo 37 da Constituição, que permite o acúmulo remunerado de apenas 2 cargos privativos aos profissionais de saúde. Aqui temos 3. A combinação é ilegítima e ilegal. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Item 108, recurso ordinário José de Jesus Lima, ex-prefeito de São Lourenço da Serra, em matéria de admissão de pessoal. No que toca às contratações impugnadas, nenhum documento foi trazido aos autos para comprovar que os profissionais admitidos supriram vagas dos titulares dos cargos do quadro pessoal permanente, afastados ou exonerados. Inexiste elemento capaz de abalizar a transitoriedade, excepcional interesse público, elementos que deveriam ter norteado as admissões. Nessas condições, eu acompanho a manifestação do Ministério Público e nego o provimento ao apelo. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o conselheiro relator, Renato Batista Costa. 109, concorrência e contrato aditivos, Prefeitura de Votuporanga com DEMOP, participações, recapeamento asfáltico, serviços correlatos. A instrução é favorável à exceção de SDG. Eu vou concluir favoravelmente, igualmente, senhores conselheiros, porque o que restou ao final foi apenas a questão da CAT, que efetivamente foi exigida na qualificação técnico-operacional, o que não é adequado. Mas, especialmente a parte de custos está bem demonstrada, os demais aspectos afastados, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 110, concorrência, contrato, Prefeitura de Diadema com Sanurban, transbordo, transporte e destinação final de resíduos, o objeto. A instrução é pela irregularidade, o certame reuniu o serviço de operação de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos e resíduos da construção civil, os quais, nos termos de resolução do CONAMA, não podem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, requerendo ainda licença ambiental própria e destinação adequada. A jurisprudência da Casa, no sentido de rejeitar tal conjugação de objetos. Aqui temos também o recolhimento de garantia antecipada e atestação de responsabilidade técnica em desacordo com as regras legais. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, 112 a 115. É regimental. Convênio, termos de aditamento, Prefeitura de Presidente Venceslau com a Associação de Proteção à Infância e Maternidade Local, Serviço de Assistência à Saúde. Igualmente, prestações de contas de recursos repassados em 2007, bem como uma representação a partir de uma comissão especial de inquérito que foi instaurada na Câmara Municipal local. A instrução é convergente no sentido da regularidade da prestação de contas de 2007,
Porém, na matéria convenial, não acolhe as justificativas da Prefeitura. Efetivamente, assim se verifica. Os recursos foram corretamente aplicados, não houve desvios, os serviços foram prestados. Entretanto, o convênio deixa patenteado que a Prefeitura transferiu à entidade conveniada, via alocação de mão de obra de forma integral, todos os serviços de saúde local. Inclusive com recrutamento de agentes comunitários de saúde, agentes de combates a endemias, em desacordo com as disposições da Lei 11.350. Há, inclusive, proposta pelo Ministério Público do Trabalho de Presidente Prudente, ação civil pública com o objetivo de promover o fim da terceirização irregular dos serviços de saúde naquele município. Eu, não obstante julgar improcedente a representação, eu julgo irregulares convênio decorrentes termos aditivos, porém, entendo que as despesas possam ser aceitas. Em discussão, em votação, aprovado. São contratos, corrente de concorrência, ata de registro de preços, termo de aditamento, da Prefeitura de Itanhaém com Termac, terraplenagem, serviços de pavimentação asfáltica e correlatos. A instrução é pela irregularidade. Aqui nós temos a adoção de registro de preço para obras e serviços de engenharia, cuja complexidade e vulto exigiria a elaboração de projeto básico, com serviços topográficos, escavação, demolição, pavimentação e outros, em orçamento que supera os R$20.100.000. Igualmente, as irregularidades consistentes em visto do CREA na fase de habilitação, responsável técnico necessariamente dos quadros da licitante, sem possibilidade de contratação de autônomo, exigência equivocada de capacidade técnico-operal e profissional, além de estabelecimento de qualificação técnica, quando da comprovação e recolhimento de taxa para aquisição do edital, em afronta à súmula 26. Voto pela irregularidade, máximo em que se considerando que apenas a contratada acorreu ao certame e foi habilitada. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável, autos ao Ministério Público. Em discussão, em votação, aprovado. Termo de parceria, Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo, com o Instituto Aqua, Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental. Atendimento às demandas de serviços de saúde, objeto, a instrução é pela irregularidade. O termo de parceria em questão albergou a contratação de profissionais com vista ao exercício de atividades precípuas da autarquia, especialmente vinculadas à saúde, afastando o caráter complementar que lhe seria próprio. Caberia à administração promover competição entre interessados, estabelecendo rotinas contratuais específicas, bem delineadas, além de manter quadro de pessoal próprio adequado e suficiente para executar as demais atividades típicas do poder público. O pacto conquistou materialidade quando a legislação determinava o lançamento de edital e a consequente disputa entre organizações sem fins lucrativos para desenvolver projeto de parceria. Ainda a entidade parceira foi escolhida com contornos subjetivos, porquanto a decisão partiu da diretoria executiva, que não declinou critérios e parâmetros utilizados, contrariando, inclusive, um parecer técnico-jurídico do processo interno que precedeu ao contrato de gestão. Houve cobrança de taxa de administração e SDG levanta uma questão importante, quanto à impossibilidade da autarquia firmar termos de parceria segundo a própria legislação que a criou. Ela não poderia se permitir esse tipo de terceirização. Voto pela irregularidade, condeno o Instituto Aqua a devolver os valores correspondentes às taxas administrativas, estabeleço proibição de novos repasses da espécie, aplico multa de 200 UFESPs aos responsáveis e proponho que cópia desta decisão seja encaminhada ao Ministério Público Estadual, que acompanha as atividades do Instituto Aqua. Em discussão, em votação, aprovado. 119, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Itaporanga ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, daquele município. Com instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado.
Prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Valparaíso à Santa Casa de Misericórdia Local. Aqui nós temos também pagamento de taxa administrativa, o restante está regular. Eu só julgo irregular as quantias repassadas a esse título, condeno a entidade a devolvê-las, entretanto, se tratando do único hospital local, eu não suspendo de novos recebimentos. Em discussão, votação aprovada. Embargos de declaração, no 121, contra a decisão que deu provimento parcial a um recurso ordinário da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. Eu conheço dos embargos, porém os rejeito, considerando a sua natureza infringente. Em discussão, votação aprovada. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares licitação, contrato e termo de prorrogação, a Prefeitura de Itapira, que é a recorrente, objeto obras de calçadão, recapeamento asfáltico e mobiliário urbano numa via local. A instrução é dividida, assessoria técnica e Ministério Público pelo não provimento, chefia SDG pelo provimento parcial. Conheço. Em discussão e votação, conhecido. Perdão, é pelo provimento integral, chefia SDG, não parcial, integral. No mérito, a recorrente, a meu juízo, obteve êxito em demonstrar que a jurisprudência vigente na ocasião do lançamento do edital possibilitava, sob determinadas condições, a marcação de data única para visita técnica. O voto consigna jurisprudência nesse sentido, e eu ressalto que a publicação do instrumento convocatório, em face da vistoria, esse intervalo foi de 18 dias, prazo que me parece razoável para que os licitantes efetuassem os preparativos para tal procedimento. Igualmente, condenou-se que a visita técnica fosse necessariamente realizada por engenheiro civil, matéria que a jurisprudência mais recente desse tribunal já superou. Com chefia SDG, eu dou provimento. Em discussão e votação aprovada. 123, recurso ordinário, prefeito de Canitar contra a sentença que negou registro a atos de admissão de docentes, aplicando multa. A instrução é dividida. Eu conheço em preliminar. Em discussão, votação, conhecido. Admissões precedidas de regular processo seletivo, gerando lista de classificação final, desistências justificadas. Parte das contratações foi para atender um projeto temporário que a Prefeitura firmou com o Grupo Votorantim, então elas estão bem explicadas. As demais são em quantidade reduzida para atendimento de cargos vagos e contratações anteriores já foram objeto de decisão pela regularidade dentro das mesmas características envolvendo o município de Canitar. Eu dou provimento, porém faço recomendações à administração. Em discussão e votação aprovada. 124, recurso ordinário contra a decisão que negou registro a admissões por tempo determinado e aplicou multa ao senhor José Carlos Ottaviani. SDG pelo provimento parcial no sentido de exclusão da multa imposta. Eu conheço em preliminar. Em discussão, votação conhecida. E tem razão o recorrente e SDG na sua conclusão, já que o apenado não foi o responsável pelos atos de admissão em exame. Ele apenas foi responsável por assinatura de convênio com a CDHU no exercício de 2008, porém não pelas admissões. Então, eu mantenho a irregularidade quanto ao mérito, mas dou provimento parcial para cancelar a pena. Em discussão e votação aprovada. 125, recurso contra a sentença que julgou irregulares tomada de preço, contrato, termos aditivos, aplicou multa. Recorre o ex-prefeito de Porto Ferreira. Execução de serviços de jardinagem, paisagismo, calçamento, colocação de mobiliário urbano em avenida da cidade. A instrução converge no sentido do não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão e votação conhecida. As irregularidades, algumas delas são até admitidas pelo recorrente. Substituição de equipamentos sem a devida formalização do instrumento contratual, também compensada a omissão das unidades gestoras da municipalidade no pagamento antecipado de serviços, antes mesmo da entrega e instalação dos equipamentos, ausência de aplicação de penalidades à contratada, não comprovação de adequada pesquisa de preços. Por essas razões, eu nego o provimento. Em discussão e votação aprovada. 126, recurso ordinário do prefeito de Natividade da Serra contra a sentença que negou registro a atos de admissão de professores, impondo multa.
A instrução aqui converge no sentido do provimento. Eu conheço em preliminar. Discussão e votação conhecido. E eu dou provimento, as necessidades foram comprovadas, especialmente cuidou-se de início de ano letivo e início de gestão do prefeito, que se viu braços com a necessidade de impedir que o alunado ficasse sem as devidas aulas. Eu dou provimento. Em discussão, votação conhecido. 127, recurso ordinário, interposto contra a sentença que negou registro à contratação da senhora Rafisa Gaspar Bitar, por tempo determinado, na Prefeitura de Luiz Antônio como professora, tendo em vista acúmulo com cargo da mesma denominação no município de Batatais. A instrução de SDG pelo não provimento, eu conheço em preliminar. Em discussão, votação conhecido. A admissão foi regular, o problema está no acúmulo. Porém, esse acúmulo, senhores conselheiros, se deu naquele chamado horário de trabalho pedagógico coletivo. Não é de aula isoladamente considerada. Isso ocorreu por 5 meses apenas, e os serviços foram prestados. Eu proponho, em caráter excepcional, o provimento. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o 128, recurso ordinário, interposto pela Prefeitura e pelo ex-prefeito de Vinhedo, contra a decisão que negou registro de admissões por tempo determinado de médicos e professores, aplicando multa. SDG também é pelo não provimento aqui. Conheço em preliminar. Em discussão e votação conhecido. Como bem salientou o senhor secretário-diretor-geral, os recorrentes somente alegaram que as admissões em exame foram realizadas para suprir carências de pessoal, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação. Tanto a continuidade desse tipo de admissão como o número, foram 236 admitidos, descaracterizam a emergência e o caráter excepcional. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. Encerrada a pauta dos trabalhos, a consulta dos senhores conselheiros, quer ter da palavra. Não havendo consultoria, o representante do Ministério Público de Contas, seja específico do direito da pauta. Não, excelência, obrigado. Não havendo, agradeço a todos, está encerrada a sessão.